Conheça o Salmo milagroso que manifesta curas divinas em 3 dias e transforma vidas. Ana olhava pela janela de sua pequena casa, observando a capela ao longe, iluminada pela luz suave da lua. Uma presença intensa a envolvia e seu coração pulsava forte com uma esperança que parecia quase palpável. As noites eram longas desde que Miguel, seu amado marido, recebesse o diagnóstico desolador. Ele estava desenganado. Mas Ana não se entregava à tristeza. Todos os dias ela clamava a Deus genuína, buscando o que nunca deixara de acreditar, um milagre. O que ela não sabia era que o milagre já havia começado. Certa noite, após uma longa jornada de oração sozinha na capela, uma luz esplendorosa parecia brilhar ao seu redor. Ana sentiu palpitações em seu coração e, em meio a lágrimas, uma revelação poderosa tomou conta de sua alma, como um sopro divino. Ela avistou um salmo que se destacou diante de seus olhos. "Em 3 dias estará feita a cura!" gritou, e a certeza fez suas pernas tremerem de emoção. Era um chamado. Ela correu para compartilhar essa mensagem com o povo da comunidade, como se suas palavras carregassem o peso da própria esperança. Mas nem todos estavam prontos para acreditar. Algumas vozes começaram a ecoar em meio às orações. Uma vizinha fez questão de debater a revelação. Como um simples salmo pode curar, disfarçando sua incredulidade em meio a olhares torcidos? No entanto, Ana, firme em sua fé, continuava a se reunir com seus apoiadores na capela. A primeira oração unida gerou uma expectativa palpável, mas a frustração veio logo. Miguel ainda estava sem sinais de melhora. O ar ficava pesado com o silêncio das promessas não cumpridas, e muitos começaram a afastar, o desânimo pairando na atmosfera. Ao se aproximar do 3º dia, a pressão das dúvidas crescia como uma tempestade. Mas Ana não se deixava abalar. Ela se isolou novamente em oração, seu espírito buscando a renovação na fé. Sentia o olhar atentamente fixo no chão e nos rostos dos outros, a esperança pendendo sobre miudezas. No domingo, a capela estava vestida de expectativa. As vozes tremiam e o pastor convidou todos para se unirem em clamor. Ana ergueu as mãos ao céu, lembrando-se da promessa. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Quando ela começou a clamar o salmo revelado, algo sobrenatural tomou conta da capela. Um vento suave e fresco começou a soprar, como se o próprio Deus estivesse presente entre eles, e as vozes se tornaram clamores fervorosos, ressoando como um poderoso eco. O que parecia impossível começava a ganhar forma. Ana olhou para Miguel e, diante da congregação assombrada, ele abriu os olhos. A igreja, antes envolvida em lamentos, agora irradiava a luz da cura. O coração de Ana explodiu de alegria. Um milagre acontecia diante de seus olhos. Mas, enquanto celebravam, uma pergunta pairava no ar. Estavam prontos para enfrentar o que viria a seguir? A comunidade não sabia, mas a próxima provação estava prestes a se manifestar e Ana seria desafiada a manter sua fé. A capela estava vibrando em um misto de alegria e incredulidade. Os murmúrios pareciam ecoar nas paredes, enquanto as almas compartilhavam a profundidade daquele milagre. Ana sentia que algo extraordinário havia se desdobrado diante deles, mas sabia, no fundo do coração, que as provas ainda estavam por vir. Miguel, recuperado, começou a se erguer da cadeira em que estava acomodado. Suas mãos tremiam levemente, mas a determinação em seu olhar falava mais alto que qualquer fragilidade.
Ele olhou para Ana, seus olhos brilhando com a luz de uma nova vida. Amor, eu sinto algo diferente em mim, ele falou, a emoção transbordando em sua voz. Ao escutá-lo, a capela irrompeu em aplausos e gritos de louvor. Mas, no meio das celebrações, uma nuvem de incerteza pairava. Ana percebeu que a comunidade, empolgada com a cura de Miguel, começava a esquecer o poder do testemunho pessoal e da fé. O entusiasmo poderia facilmente se transformar em complacência. O que viria depois? A luz daquele momento, num espaço sagrado, logo revelaria a verdadeira força que carregava. Ana decidiu que, junto com Miguel, precisavam conversar com o povo. Seria fundamental recordar a todos que a verdadeira vitória não estava apenas na cura, mas em continuar firme diante dos desafios. Irmãos, as bênçãos não são apenas para hoje. Precisamos estar prontos para o que Deus ainda fará em nossas vidas, ela exclamou com fervor. Sua voz, embora suave, carregava a convicção de quem havia buscado por muito tempo. A nossa fé deve ser maior do que os nossos medos. A congregação começou a responder com declarações de fé, mas Ana podia sentir que muitos ainda estavam atados a incertezas. Assim, decidiu que não bastava só falar, era o momento de agir. Propôs um novo propósito, que todas as pessoas se unissem em um novo ciclo de orações, um movimento que não apenas celebrasse a cura, mas se preparasse para novos milagres. No dia seguinte, Ana organizou um encontro na capela. Convidou todos para trazerem suas necessidades, seus problemas, suas orações não respondidas. Vamos colocar nossas preocupações diante de Deus, juntos, disse, sua voz cheia de confiança. A capela novamente se encheu, desta vez um ar de expectativa ressoava no ambiente. A noite avançava, e cada testemunho compartilhado trazia à tona não apenas pedidos, mas também experiências de fé. Mãe desempregada, pai com doença crônica, filhos distantes. Ao compartilharem, as chagas de cada vida se tornavam um ímã para a compaixão e a oração. Ana se sentia pavimentando o caminho do próximo milagre. Quando chegou a vez de Miguel, sua voz encontrou doçura ao proclamar. Foi pela fé de Ana que eu fui curado. Não é só a cura física que contamos, mas a cura da nossa esperança, da nossa união. O público estava absorto, lágrimas e sorrisos se entrelaçavam. Mas Ana sabia que o desafio real ainda aguardava por eles na esquina da fé. Quando a noite chegou ao fim e as últimas orações foram ditas, um estrondo de trovão cortou o silêncio da noite. A tempestade que se aproximava trazia um sinal claro de que a luta não tinha terminado. Ana sentiu a sombra de algo desconhecido. O que viria a seguir lhe exigiria uma fé mais forte. Seria a tempestade uma provação ou uma oportunidade de crescimento? Na calada da capela, ela fixou os olhos na janela. Algo estava prestes a se manifestar, e Ana estava determinada a enfrentar o que viesse com a mesma coragem que a sustentou nos dias anteriores. O céu estava prestes a ensaiar algo grandioso, algo que mudaria definitivamente suas vidas. Mas o que Deus preparava agora? Ana não conseguia tirar os olhos da janela. As nuvens densas que se acumulavam no céu pareciam aguardar uma ordem para despencar, como se a natureza estivesse em sintonia com as emoções humanas. Aquelas horas na capela haviam sido intensas, mas ela sabia que a verdadeira jornada estava apenas começando. Miguel, ao seu lado, segurava sua mão com força. A presença dele ao seu lado era um conforto, mas havia algo mais profundo em seu coração que clamava por atenção. Algo lhe dizia que aquela tempestade não era apenas um evento climático, era um sinal, uma oportunidade de renovação.
Vamos orar? Propôs Miguel, quebrando o silêncio que se estabeleceu entre eles. Juntos, se agacharam em um canto da capela, os outros ainda conversando em pequenos grupos, sem perceberem a gravidade do que se aproximava. O estrondo do trovão parecia agora um chamado. A cada oração lançada ao céu, Ana pedia clareza, força e compreensão do que estava por vir. Era uma súplica de entrega, uma entrega que poderia trazer uma resposta poderosa. Senhor, que a tua luz brilhe em meio à escuridão, aumenta nossa fé e nos prepara para enfrentarmos o que vem pela frente, murmurou Ana com convicção, sentindo a presença de Deus ao seu redor. O ar estava eletrificado e Ana sentia a urgência de compartilhar o que estava no seu coração. Conforme a tempestade começava a criar vida fora das paredes da capela, ela se levantou e pediu a atenção de todos. Queridos irmãos, o que estamos prestes a enfrentar pode testar a nossa fé, mas é nesse momento que Deus trabalha de maneira mais poderosa. Vamos nos unir e fazer uma corrente de orações, disse, com fogo nos olhos. Os rostos, que antes estavam iluminados pela alegria, agora refletiam um misto de alarme e expectativa. Ana percebia que aquele era um momento crucial. Quando a tempestade se aproxima, é hora de clamar. Vamos procurar o salmo que manifesta curas e transformação. Vamos nos preparar para a bênção que não tarda a chegar. Murmúrios de acordo se espalharam pela congregação, e à medida que Ana recitava os primeiros versículos daquele salmo, os corações começaram a se entrelaçar em fé. A cada palavra, o temor dissipava-se, e ali uma nova força surgia entre aqueles que se uniam em oração. Era um chamado à confiança, uma lembrança do poder que reside na união de corações voltados ao Criador. De repente, uma rajada de vento cortou o ambiente, fazendo com que as portas da capela batessem. O fenômeno foi recebido com um grito coletivo, mas nenhum gesto de recuo. Ao contrário, todos se prenderam à promessa do salmo, suas vozes mais altas agora. Ana percebeu que aquele vento não era apenas desordem natural, mas o sopro de Deus, um sinal de que algo milagroso estava prestes a acontecer. Não foi longa a espera até que uma forte chuvada começasse a despencar, ecoando sobre o telhado da capela como um tambor ressoando em compasso com a oração. Aquela chuva parecia uma purificação, uma promessa de que bênçãos lavariam as preocupações e as dores. Ana se sentiu invadida por uma paz profunda, e no meio desse clamor, Miguel ao seu lado exclamou: "Deus está aqui, Ele não nos abandonou!" Era claro, a tempestade simbolizava a travessia entre a dúvida e a certeza, entre o medo e a fé. Nesse momento de união e oração, Ana pôde sentir que eles estavam à beira de um milagre. Mas, ao mesmo tempo, a pergunta sussurrava em seu coração: até onde essa fé os levaria? A noite avançava, e enquanto a tempestade rugia, Ana sabia que desafios e bênçãos andavam próximos, mas ela não podia imaginar que a verdadeira prova estava prestes a surgir, trazendo consigo uma transformação que mudaria suas vidas para sempre. O que mais Deus estaria prestes a revelar naquele intenso desenrolar da história? A chuva caía forte, como se cada gota fosse uma bênção descendo sobre a congregação reunida na capela. O som das águas batendo no telhado ressoava com a mesma intensidade das orações fervorosas que ecoavam na sala. Os rostos, antes preocupados, agora brilharam com uma luz nova. Ana sentia que no fundo de seu ser algo estava mudando. O vento ainda soprou com força e a atmosfera estava carregada de expectativa. Miguel, ao seu lado, fechou os olhos e deixou que a chuva o envolvesse. Ele parecia em êxtase, como se aquela tempestade tivesse o poder de levar embora todos os seus medos. "Deus está fazendo algo novo", sussurrou ele. Ana olhou em volta e viu sorrisos, lágrimas e gestos de rendição entre os irmãos. Era um momento de comunhão em meio à tormenta.
Ouvindo as orações, Ana sentiu um impulso profundo no coração e começou a se mover entre as pessoas. Deus está aqui, Ele quer nos curar. Deus! Gritou, a voz forte e cheia de determinação. Vamos abrir nossos corações e permitir que Ele entre de verdade. É o momento de entregar tudo a Ele. A congregação, unida, começou a levantar as mãos, clamando por cura e renovação. Era uma sinfonia fervorosa, um verdadeiro ato de fé em conjunto. Enquanto oravam, uma visão surgiu na mente de Ana. Elas eram levadas a um deserto, mas agora aquele deserto se transformava em um jardim vibrante. Era um quadro tão nítido que ela mal podia acreditar. Como pode ser? Pensou. Mas antes que pudesse questionar o significado, percebeu que o jardim era o reflexo de cada um daqueles corações que estavam ali. Deus está trazendo vida onde havia secura, proclamou, segurando ainda mais firme a mão de Miguel. Mas, no meio daquela oração envolvente, um som diferente interrompeu o clamor. A capela tremeu levemente e um relâmpago iluminou rapidamente o espaço, revelando uma sombra à porta. Surpresa, Ana virou-se e viu uma figura encapuzada parada na entrada. Um arrepio percorreu sua espinha e, por um breve momento, o fervor das orações foi ofuscado. A atmosfera mudara abruptamente, como se um estrondo de dúvidas invadisse a sala. A figura, envolta em sombras, parecia hesitar. Os murmúrios da congregação diminuíram e um silêncio pesado se estabeleceu. Ana sentia que, através daquela aparição, havia mais à frente do que uma simples visita. É um teste para nossa fé, murmurou. O olhar de Miguel encontrou o seu, e por um instante, ambos souberam que a fé dele seria desafiada. Quem é você? Perguntou Ana, avançando em direção à porta. O vento gelado entrou junto com a figura, como se quisesse apagar a luz que havia sido acesa com as orações. A figura levantou a mão, mas o rosto estava escondido pelas sombras. Falou uma voz rouca e profunda. A tensão na capela era palpável. Ana e Miguel se entreolharam, com o coração acelerado. Seria aquela a aprovação que tanto temiam? Ao mesmo tempo em que a angústia se espalhava, a visão do jardim surgiu novamente na mente de Ana, mais vibrante do que nunca. A vitória é de Deus, gritou, e aquelas palavras ressoaram como um eco entre os presentes. Ela sabia que a fé deles estava prestes a ser testada de maneiras que nunca poderiam imaginar. Mas a presença de Deus a encorajava. O que mais essa noite irá nos ensinar? Pensou, enquanto a figura encapuzada aguardava, prestes a revelar um mistério que poderia transformar ainda mais suas vidas. O silêncio profundo da capela era quase palpável, como se o próprio ar estivesse aguardando a resposta àquela pergunta incômoda. Ana dava um passo à frente, seu coração pulsando forte, enquanto cada membro da congregação parecia absorver aquela atmosfera tensa. Miguel a acompanhou como uma sombra fiel. O olhar cúmplice entre eles falava de união, de uma fé que, embora abalada momentaneamente, ainda ardia dentro deles. Os que têm fé, repetiu a figura encapuzada, quase como se estivesse pensada em voz alta. Com um gesto, ela afastou o capuz, revelando um rosto sério, mas ao mesmo tempo enigmático. Vim para trazer uma mensagem, uma escolha. Vocês estão prontos para enfrentar o desconhecido? As palavras reverberaram pela capela como um eco sagrado, e Ana sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Estamos prontos, declarou com firmeza, sua voz ressoando com um poder que parecia ir além dela. Estamos aqui por causa da fé que temos em Deus. Miguel acenou em assentimento. A nossa confiança está nele. Ele já tem a solução para o que precisamos. Os rostos dos seus irmãos ao redor começaram a brilhar novamente, como estrelas emergindo após uma tempestade.
A figura encapuzada sorriu, um pequeno gesto que trouxe um alívio momentâneo. Então, escutem. Há um salmo que está reservado para os dias de provação. Esse salmo é a chave para a cura e transformação que tanto buscam. Ele irá restaurar o que foi perdido e renovar as esperanças. Ana sentiu um frio na espinha e, ao mesmo tempo, uma onda de esperança. Qual salmo é esse? Como podemos usá-lo? Perguntou, quase com um sussurro, a expectativa queimando dentro dela. O ser sombriamente iluminado olhou ao redor da congregação, como se estivesse fazendo uma leitura das almas ali presentes. É o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Confiem nesta palavra, entreguem suas ansiedades e venham buscá-lo ardentemente. As palavras caíam sobre eles como gotas de chuva refrescante. Uma onda de emoção percorreu a capela, e muitos começaram a se agarrar à própria fé, como se fossem folhas em uma tempestade. Miguel imediatamente começou a entoar o salmo com voz vibrante, e logo todos se juntaram a ele, criando um clamor de fé que ecoava por toda a capela. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Era uma declaração de guerra contra as incertezas, uma rendição total em confiança total em Deus. Ana sentiu sua alma se elevar, seus medos dissipando como névoa ao sol. Ela fechou os olhos, permitindo que a palavra penetrasse profundamente em seu ser. A transformação começava, visível em cada feição, cada lágrima que escorria de alegria e certeza. Mas a figura não tinha terminado. Com um gesto, chamou a atenção novamente. Esperem. O salmo traz também um aviso. Há uma armadilha, um obstáculo que pode surgir quando menos esperam. Precisam estar vigilantes. Confiança era o que aqueles fiéis haviam escolhido, mas agora um novo desafio se aproximava. Ana e Miguel se entreolharam, a compreensão silenciosa passando entre eles. O teste não termina aqui, este é apenas o começo. O ser enigmático disse, e a tempestade do lado de fora começou a se intensificar novamente. Os trovões rugiam e a capela pareceu tremer sob o peso da revelação. Ana respirou fundo. No fundo de seu coração, ela sabia que eles estavam diante de algo maior do que poderiam imaginar. Qualquer que seja a armadilha, nós estaremos prontos, afirmou, ainda segurando a mão de Miguel. E assim, enquanto a tempestade se aproximava, a verdadeira luta espiritual estava prestes a começar. Quais seriam os desafios que aguardavam aquela congregação e como seriam testados por sua fé? A tempestade do lado de fora rugia como um animal selvagem e a capela parecia pulsar com energia. O ar estava pesado, mas um novo elemento vibrava no espaço, a fé que se manifestava na congregação. Ana e Miguel, de mãos dadas, sentiram que aquele momento sagrado os unia ainda mais. Os olhos dos irmãos em Cristo brilhavam e um murmúrio de esperança começava a ecoar pela capela. A palavra de Deus é nossa espada e escudo, Miguel disse em um sussurro firme, enquanto olhava ao redor tentando transmitir conforto aos que estavam ao seu lado. O ser iluminado olhou profundamente nos olhos de cada um, como se estivesse tocando suas almas. Estar prontos não significa estar sem medo, a figura declarou, sua voz ressoando com autoridade e ternura ao mesmo tempo. Significa agir apesar do medo, confiar apesar da dúvida. As armadilhas podem vir disfarçadas de pessoas, situações, até mesmo promessas tentadoras de alívio. Mantenham seus olhos fixos no Senhor e no salmo que receberam. Ana sentiu a importância daquelas palavras ecoar dentro de seu ser. Ela se lembrou das vezes em que deixou sua fé vacilar, permitindo que a dúvida se infiltrasse.
Mas nesta noite, ela estava decidida a permanecer firme, a não deixar que as sombras dominassem sua luz. Vamos juntos clamar o salmo, sugeriu Miguel, e todos imediatamente começaram a recitar. A capela ressoou com a força do Salmo 91, cada palavra sendo uma armadura espiritual que revestia seus corações. À medida que entoavam, as paredes pareciam vibrar e a tempestade lá fora parecia perder o fôlego, como se o próprio clima estivesse respondendo ao poder da fé. As vozes se entrelaçavam em harmonia, criando uma melodia que tocava aos céus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ana fechou os olhos novamente, sentindo a presença de Deus envolvê-la como um manto. Era uma sensação de segurança, um abrigo em meio ao caos. Enquanto oravam, uma luz suave começou a surgir dentro da capela, iluminando os rostos dos presentes e trazendo uma serenidade inexplicável. De repente, um trovão disparou como um aviso, quase um alerta para que permanecessem vigilantes. O ser encapuzado levantou a mão, pedindo calma. Escutem, o caminho à frente é complicado, mas não temam. Deus é o seu refúgio. Mas para alcançar a plenitude dessa palavra, devem ter coragem para se erguer contra o que está por vir. A tensão do momento era palpável. Ana e Miguel trocaram um olhar de confiança. A lembrança de que não estavam sós trazia força. As palavras proferidas pelo ser enigmático pareciam agora não apenas um aviso, mas uma chamada à ação. Preparem-se para a batalha, porque suas posses e suas vidas podem ser testadas, continuou a figura com alvor. O que era um aviso tornou-se um desafio. Uma chama de determinação começou a arder no peito de Ana. Ela sabia que a fé não seria fácil, mas estava disposta a lutar, a perseverar. Então vamos avançar. Estamos prontos para enfrentar o que vier, exclamou Ana. E logo, voz após voz, todos começaram a declarar os compromissos que tinham com Deus, a firmeza que desejavam em seus corações. A união se tornava um exército e eles estavam prontos para a batalha. Mas uma expectativa pairava no ar. A figura encapuzada observava, um sorriso enigmático nos lábios. Vocês estão dispostos a deixar tudo para trás, caso necessário? A pergunta pairou como um sopro de vento na capela. Era uma pergunta que exigia reflexão e coragem. O que cada um estava disposto a sacrificar para seguir a rota da fé? A resposta se tornava urgente. Ana sentiu um frio na barriga. Sabia que a jornada estava apenas começando. As respostas que buscavam poderiam levar a caminhos que nunca tinham imaginado. E a tempestade lá fora seria apenas o prenúncio do que estava prestes a chegar? Diante dessa escolha, a verdade era clara. A fé não se baseia no que se pode ver, mas no que se pode crer. O desconhecido estava à espreita, e todos ali, firmes em suas convicções, estavam prestes a descobrir até onde sua fé os levaria. O momento de decisão se aproximava. Que escolhas Ana e Miguel fariam? E que desafios espirituais enfrentariam em suas jornadas? A luz suave que preenchia a capela parecia aquecer os corações de todos ali presentes, quando um murmurinho de inquietação começou a surgir entre algumas pessoas. Olhares se cruzavam, alguns hesitantes, outros cheios de fé e expectativa. Ana respirou fundo, sentindo a atmosfera tensa, mas ao mesmo tempo repleta de esperança. Cada um em sua própria jornada, mas unidos por um propósito maior. O que você está disposto a deixar para trás? Perguntou a figura encapuzada mais uma vez, agora com uma entonação suave, mas firmemente provocativa. O silêncio se instalou e as palavras ecoaram, fazendo com que cada um refletisse sobre o que realmente importava em suas vidas. Ana se lembrou de momentos em que a dúvida lhe ofereceu conforto temporário, trazendo à tona seus medos e inseguranças. Ela sentiu o toque da mão de Miguel em seu ombro, aquela conexão forte, quase telepática.
Ele também estava lutando com seus próprios demônios. Ana, estamos juntos, ele disse em um sussurro, sua voz cheia de convicção. Então, como se a própria tempestade tivesse respondido àquela declaração de fé, um vento forte soprou pela capela, fazendo as velas balançarem e a luz brilhar ainda mais intensamente. O ser iluminado agora parecia mais nítido e sua presença irradiava confiança e coragem. Com um gesto eloquente, ele convidou todos a se unirem em um círculo, formando uma corrente de fé. Vamos clamar pelo poder a que temos direito. Esse salmo que recitamos não é apenas palavras, ele é um portal para curas e milagres, exclamou o ser, e a urgência de suas palavras fez o coração de cada um pulsar mais forte. Ana fechou os olhos novamente e começou a visualizar cada um dos seus medos sendo levados pelo vento. Queria entregar tudo a Deus naquele instante. Salmo 91, seja a nossa fortaleza. Todos repetiram em uníssono, suas vozes crescendo em intensidade. Ana sentiu-se envolvida em uma acolhedora onda de energia. Era como se uma mão invisível a erguesse, levantando sua fé e fortalecendo sua esperança. Era uma oração fervorosa, uma declaração de batalhador que ecoava no mais profundo de suas almas. A capela estava transformada. Os rostos que antes demonstravam preocupação agora brilhavam com uma luz nova. Mesmo os mais céticos começavam a sucumbir ao poder que estava se manifestando. Quando o último eco do salmo se desfez no ar, uma calma profunda tomou conta do ambiente. As nuvens e a chuva lá fora pareciam ter recuado, como se o próprio céu estivesse ouvindo aquelas vozes. O ser encapuzado se aproximou de Ana e Miguel, olhando nos olhos de cada um deles. Lembrem-se, o milagre não está apenas na resposta que vocês buscam, mas na jornada que estão dispostos a percorrer. O verdadeiro teste da fé é continuar a crer, mesmo quando os resultados não são visíveis, afirmou ele, e suas palavras penetraram fundo. Ana refletiu. E se o desapego fosse realmente a chave? E se as coisas que tanto temia perder fossem, na verdade, os obstáculos para sua verdadeira libertação? Que transformação poderia ocorrer em suas vidas se confiassem totalmente na providência divina? Ela respirou fundo, agarrando a mão de Miguel com firmeza. Sabia que a próxima decisão poderia mudar tudo. O desafio à frente era imenso, mas a fé que crescia em seu coração cada vez mais parecia ser a única resposta. E, enquanto a capela se enchia de uma paz indescritível, uma nova expectativa tomou conta do ar. O que acontecerá nos próximos dias? Que curas e provas de fé estavam prestes a ocorrer entre aqueles que estavam dispostos a enfrentar a tempestade? Os próximos passos seriam decisivos e a jornada apenas começava. O silêncio sagrado que preenchia a capela foi subitamente quebrado por um leve tilintar de sinos, ecoando como um convite à introspecção. Ana olhou ao redor. Os olhares, antes ansiosos, agora estavam preenchidos de uma esperança palpável. Aquela atmosfera parecia densa com a expectativa de algo grandioso prestes a acontecer. Miguel, ao seu lado, sentiu a força daquele momento. "Você sente isso?" perguntou ele, quase como um desabafo. É como se Deus estivesse prestes a revelar algo especial. Ana confirmou com um aceno de cabeça, enquanto suas mãos se entrelaçavam nas dele. O ser encapuzado, percebendo a transformação no ambiente, levantou as mãos. Era um gesto simples, mas carregado de poder. Estou aqui para guiá-los em um caminho de iluminação e cura. Muitos de vocês carregam fardos pesados, medos que apenas vocês conhecem. Hoje, quero que cada um olhe para dentro de si e pergunte:
O que é que realmente me impede de viver em plenitude? As palavras dele ressoavam na capela, e Ana sentiu o coração disparar. Era a hora da verdade. O que ela realmente temia? As lembranças de perdas, de desilusões, tudo aquilo ainda pesava, mas agora parecia mais leve, como se pudesse ser deixado em um canto escuro de sua alma. Vamos orar juntos, sugeriu o ser, e sem hesitação, todos começaram a repetir suas intenções em voz alta. Deixo para trás o medo, gritou alguém. Entrego as minhas dores, exclamou outra pessoa. Ana, então, sentiu impulsos de força brotarem dentro dela. Eu deixo a insegurança, declarou com fervor, e as palavras saíram com um peso diferente. Miguel, ouvindo suas declarações de fé, também se destacou. Eu entrego os meus traumas, Senhor. Estou pronto para a transformação. A energia no local intensificou-se. Era como se cada palavra fosse uma chave, abrindo portas que estavam há muito tempo trancadas. Do lado de fora, o céu parecia refletir a atmosfera interna da capela. O sol começava a se esgueirar por entre nuvens escuras, lançando raios de luz que faziam os rostos brilharem, como se cada um ali estivesse se preparando para uma nova etapa. O ser encapuzado, com um olhar penetrante, disse: Agora escutem. No Salmo 91 que invocamos, há a promessa de proteção e de libertação. Mas a ação de vocês nos próximos dias é fundamental. O mundo espiritual não age sem a disposição do coração humano. Precisamos nos mover, nos permitir ser guiados. Ana sentiu uma onda de direcionamento. Ela lembrou-se de uma prática antiga que sua avó lhe ensinara: escrever tudo o que se deseja transformar, uma maneira de manifestar a própria fé através da ação. O relógio na capela parecia desacelerar, e quando ela olhou para Miguel, viu que ele tinha a mesma determinação em seus olhos. Precisamos começar agora, disse ela. Não podemos esperar mais. Vamos anotar nossas intenções e agir conforme a nossa fé. Os outros começaram a seguir o exemplo de Ana, retirando pequenos papéis e canetas de seus bolsos e bolsas. Olhares se cruzavam, e à medida que os rostos se iluminavam, Ana percebeu o poder da comunidade. Todos estavam juntos nesta jornada, prontos para se apoiarem mutuamente. Preparem-se, gritou o ser. Nos próximos dias, estejam atentos aos sinais, às pequenas mudanças em suas vidas. Preparem-se para as manifestações que virão, pois o impossível se torna possível quando nos entregamos de verdade. Um novo capítulo se inicia para cada um de vocês. Neste instante, um chamado ecoou em seu coração. Era uma simples pergunta, mas carregava um peso profundo. Até onde você está disposta a ir pela transformação? A expectativa pairava no ar. Ana sabia que as respostas viriam, mas estava ciente de que havia muito a fazer. Estava pronta para o desafio. Mas qual seria o primeiro passo? Que revelações aguardavam aqueles que se atreveriam a caminhar pela fé? Os próximos dias prometiam ser de profundas surpresas e mudanças. Ana acordou na manhã seguinte sentindo uma energia vibrante, como se cada célula de seu corpo estivesse em sintonia com os novos propósitos. Ela se levantou, ainda sob o efeito do que vivera na capela, respirando fundo e percebendo a leveza que habitava seu ser. Aquela certeza de que algo grandioso estava por vir não a abandonava. Enquanto tomava um café da manhã simples, olhou pela janela. O céu estava claro, tangendo um azul profundo que parecia prometer dias de luz e bênçãos. Ela se lembrou do que o ser encapuzado dissera sobre os sinais e as pequenas mudanças. Seria possível que uma nova vida estivesse batendo à sua porta? O pulsar do coração era evidência da expectativa que tomava conta dela. Ana decidiu que o primeiro passo seria escrever.
Sentou-se à mesa, pegou um caderno e uma caneta e, com a mente aberta, começou a rabiscar suas intenções. Eu quero deixar para trás todas as inseguranças. Desejo transformá-las em confiança e amor próprio. Enquanto escrevia, lágrimas de gratidão escorriam pelo seu rosto. As palavras estavam ali, se materializando no papel, e a cada frase ela sentia um peso se desfazendo. Após a manhã de oração e escrita, Ana foi para o parque como uma necessidade de estar na natureza e sentir a vibração daquele novo dia. Caminhando sob as árvores frondosas, ouviu risadas de crianças, o canto dos pássaros e, de repente, uma corrente de vento suave trouxe à sua mente o eco das palavras que dissera na capela: "Estou pronta para a transformação." Foi então que ela notou uma senhora sentada em um banco com um olhar triste. Algo na expressão daquela mulher tocou o fundo do coração de Ana. Aproximou-se hesitante, mas ainda assim disposta a agir. "Bom dia, posso me sentar?" perguntou, e a mulher assentiu. Depois de algumas tentativas de conversa, Ana descobriu que a senhora chamada Teresa havia perdido o marido recentemente e ainda não conseguia lidar com a dor. Sem saber ao certo porquê, Ana se viu falando sobre suas experiências e as mudanças que sentira após aquela reunião na capela. As palavras fluíam como se estivesse simplesmente sendo guiada. "Você já pensou em escrever sobre isso?" Ana sugeriu. "Registrar os sentimentos pode ajudar a torná-los mais leves." Teresa olhou para Ana com surpresa e esperança, uma troca silenciosa de compreensão entre elas. Quando se afastou de Teresa, Ana se sentiu leve. No fundo, percebeu que um dos propósitos era apoiar aqueles ao seu redor e que sua própria transformação poderia impactar outros de maneiras que nunca imaginara. Nos dias seguintes, Ana e Miguel se reuniram com seu grupo na capela. Juntos, eles compartilharam as intenções escritas. A cada relato, o ambiente se tornava mais iluminado. Ao falarem de suas dores e vitórias, criavam laços mais fortes, uma irmandade. Miguel falou sobre como sua fé foi desafiada em momentos difíceis, mas que agora, com novas perspectivas, sentia-se mais próximo de Deus. Então, o ser encapuzado apareceu novamente, quase como se surgisse das sombras. "Vocês fizeram um trabalho maravilhoso", disse com voz calma. "Lembrem-se de que cada ação de amor, cada intenção sincera, se transforma em um passo para a cura." Ele olhou para Ana diretamente. "Prepare-se, minha filha. Seu próximo passo está próximo de se manifestar. Um chamado para algo maior virá." Ana sentiu um frio na barriga e uma empolgação ao mesmo tempo. Que alteração poderia ocorrer em sua vida tão breve? O que mais Deus estava lhes preparando? Os murmúrios de expectativa eram palpáveis na capela, e o sussurro da voz do ser místico parecia ainda ecoar nos pensamentos de Ana. O que ela teria que enfrentar para chegar ao próximo nível de sua jornada? Ela sorriu para Miguel, certa de que a resposta não tardaria a chegar. Cada dia a propunha uma nova descoberta, e agora suas expectativas estavam mais altas do que nunca. Ana estava diante da janela de sua casa. A luz da manhã entrava suavemente, acariciando seu rosto, trazendo calor e um palpitar de esperança. O ar estava carregado de promessas, como se o mundo inteiro estivesse prestes a testemunhar um grande milagre. A lembrança de tudo que vivera na capela ainda pulava em sua mente como um eco vibrante. Miguel, ao seu lado, cada vez mais forte, trazia a força que tanto precisava. O ser encapuzado havia falado sobre um chamado, uma oportunidade de se manifestar a fé com ações e atitudes. Uma energia eletrizante preenchia seu ser e, finalmente, ela compreendeu. Estava pronta para comunicar essa nova fase não apenas por palavras, mas através de atos de amor e solidariedade. Juntos, decidiram que seria o momento oportuno de organizar uma grande ação comunitária. Vamos convidar todos para um dia de serviços. Vamos ajudar os necessitados como forma de retribuir a cura recebida, propôs Miguel, os olhos ardendo de determinação. Ana sentiu que aquela ideia palpitava no seu coração, dando vida a uma missão.
Enquanto se reuniam com a comunidade, a ideia foi recebida com entusiasmo. O povo estava ferido, mas também determinado a dar passos em direção à cura não apenas de suas próprias vidas, mas das vidas que os cercavam. A capela se tornaria um centro de apoio e restauração para aqueles que tanto precisavam. Assim, no próximo domingo, o evento se tornaria uma grande manifestação de fé. Dias se passaram e, após uma mobilização intensa, o evento aconteceu. Estava tudo lindo, faixas coloridas enfeitavam o espaço e um aroma delicioso de comida caseira preenchia os vizinhos a entrar. Ana sentia uma emoção indescritível ao ver a junção de tantos corações unidos para um propósito maior. À medida que o dia avançava, Ana e Miguel interagiam com as pessoas. Cada sorriso, cada gratidão manifestada reafirmava a presença de Deus entre eles. Um grupo de crianças, cheias de alegria, aproximou-se e ajudaram na distribuição de alimentos. Ana olhou nos olhos delas e viu algo que a tocou profundamente: inocência, esperança e a luz que só a infância pode trazer. Durante o evento, uma jovem se aproximou, os olhos encharcados em lágrimas. Eu não sei como agradecer. Estava sem esperança, mas ver vocês aqui me trouxe paz. Eu sempre achei que era invisível, confessou. Ana a abraçou, seu coração batendo em compasso com a dor daquela alma. Você não está invisível, você é vista, é amada e é importante. Juntos encontramos conforto. Quando o dia chegou ao fim, Ana, Miguel e todos os envolvidos olharam para o que haviam construído, um símbolo de transformação, um reflexo do salmo que haviam clamado, concretizando a mensagem de proteção e amor. Naquela noite, enquanto todos estavam reunidos na capela, Ana ergueu a voz agradecendo a Deus, lembrando-se das palavras do ser encapuzado. Olhem para tudo o que conseguimos, isso é só o começo. Deus nos chamou para agir e estamos respondendo. A congregação começou a gritar, os sons de agradecimento vibrando pelas paredes, e Miguel fez ecoar um amém que trouxe uma onda de aplausos. Mas, enquanto a alegria preenchia seus corações, o lembrete da vigilância começou a ressoar novamente. Ana sentiu um leve temor, mas logo se lembrou das promessas de Deus, que nunca falharam. Mas, enquanto a quietude que se seguiu, a verdadeira prova do amor e da fé estava prestes a se delinear. Um belo amanhecer marcaria o início de novos desafios, mas todos estavam prontos. Eles haviam se preparado, suas almas estavam fortalecidas pela ação e pela amizade, e o amor entre eles se tornava cada vez mais profundo. É verdade, a luta não termina aqui, refletiu Ana para si mesma. Mas agora sabemos que juntos podemos enfrentar qualquer tempestade. Com um coração firme, ela olhou pela janela para o novo dia, e na tela do céu, as primeiras luzes do amanhecer pareciam desenhar novos horizontes, e o sol surgia como um sinal de que a jornada estava apenas começando. A fé que mantinham em seus corações vinha acompanhada de um propósito maior, e foi ali que Ana percebeu: cada ato de amor, cada cura emocional e a união tornariam suas vidas mais ricas e cheias de significado. O chamado não tinha apenas uma manifestação física, era uma busca espiritual ininterrupta. A verdadeira transformação já estava em andamento, e cada passo edificante agora se tornava um legado. Ana olhou para Miguel, seus olhos cheios de brilho. Estamos juntos nessa, e ambos sabiam que, com a fé inabalável e a determinação renovada, não haveria limites para o que poderiam conquistar juntos. Agora, você também pode fazer parte dessa história. Não deixe de inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer esta mensagem chegar ainda mais longe. Comente abaixo suas reações e testemunhos sobre como a fé tem tocado sua vida.
E por último, mas não menos importante, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação. Esse é o momento de mostrar seu apoio e transformar vida através da pura fé.